Irmãos, nós vamos ler com a ajuda de Deus uma passagem muito conhecida, 1 Samuel, capítulo 17. É grande o capítulo, mas nós vamos dar início ao do versículo 32 em diante. Conta sobre a guerra entre os israelitas, os filisteus, o gigante Golias. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para te pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, portanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava ao escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim,
e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tornou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu. E tomou a sua espada e tirou-a da bainha. E o tomou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel, de perseguirem os filisteus. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este mancebo, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este mancebo. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, mancebo? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, como nós sabemos aqui, Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas que cuidava do rebanho de seu pai. Se a gente lê um pouco antes, Jessé, preocupado com seus filhos, pois sabia que Israel estava em guerra contra os filisteus, e os seus filhos eram soldados do exército de Saul. Jessé pediu que Davi fosse até lá trazer alguma notícia e consigo levar alguma coisa, algum alimento para os seus irmãos e também para o rei. Tinha queijo, algumas coisas aqui que não lembro agora, grãos tostados, pães, queijos, para levar para os seus irmãos e para o rei. Então, Davi, chegando lá, ele viu que o povo de Israel estava recuado
Não existia ninguém no meio daquele exército que se prontificou em guerrear, em representar o exército contra aquele homem, aquele gigante, que, como nós lemos aqui, para os filisteus era o seu campeão, pois era um homem de alta estatura, forte, né? Criado na guerra, conhecedor de batalhas. Então, eles insultaram o povo de Israel, pedindo que alguém que escolhesse um dos melhores deles para guerrear. E se o filisteu vencesse o israelita, Israel se tornaria escravo dos filisteus. E se fosse ao contrário, os filisteus se tornariam escravos para Israel. Mas ninguém se prontificou, porque o medo tomou o coração dos homens, né? O medo. E tem vezes, irmãos, que o medo, ele é maior do que a lógica, ele é maior do que o pensamento, faz a gente ou tomar ou deixar de tomar decisões importantes na nossa vida, o medo. Irmãos, a palavra inicia, Deus começa a falar conosco desde o início. Deus não precisa dar muita volta. E Deus já começa a dizer assim: será que tem alguém aqui entre nós que está com medo de alguma coisa? Então Deus, por esta palavra, Deus vai te encorajar. Aleluia. Então, Davi chegou ali e ouviu tudo aquilo. Davi era criança, mas cheio de Deus, cheio de Deus. O Espírito de Deus sondava Davi, a força de Deus estava com Davi, até ele mesmo falou para o rei: mande a mim, eu vou lá. Não teve medo, não hesitou de ir, mesmo não quis saber se ele é soldado ou se não era, e se o filisteu que ele iria afrontar era um gigante de quase 3 metros de altura. Ele não quis saber. Sabe por que ele não quis? Porque aquilo que estava dentro dele era maior de qualquer medo, era maior de qualquer gigante, era maior de qualquer coisa. Glória ao nome santo do Senhor. Tem vezes, irmãos, que a gente defronta a prova, defronta a necessidade muito maior do que ela é. Glória a Deus. E hoje, por esta palavra, Deus vai colocar dentro dos nossos corações a forma que Davi enxergou o gigante. É assim que nós vamos enxergar daqui para frente a nossa prova, a nossa guerra, a nossa luta, ainda que para ti seja grande, mas você vai fazer que nem Davi. Você vai sempre lembrar que o teu Deus é maior do que tudo isto. Então Davi falou para o rei: eu vou lá. Mas, sabe, Davi, aquele homem é um gigante, aquele homem aquilo, aquele outro. Não, eu vou lá. Eu estava lá, pastando as ovelhas. E de repente vem um leão, vem um urso. E eu lutei. Uma criança, um jovem falando aquilo ali, narrando. Eu lutei. E eu venci. Eu peguei o leão pela sua barba, peguei o urso e matei eles. E tirei a ovelha da sua boca. Aleluia, Deus me deu força, e Deus vai me dar força aqui também, para vencer esse incircunciso. Irmãos, Deus faz uma pergunta para cada um aqui de nós: quantas batalhas você já venceu? Quantas vitórias Deus já te deu? Quantas dificuldades você já passou? Quantos obstáculos você já ultrapassou? Deus não foi sempre contigo? Então você hoje veio buscar uma palavra, eu não sei porquê, qual o motivo, o que é que está passando na tua vida, mas Deus manda te dizer assim: Deus não foi contigo, Deus vai estar contigo também nessa outra que surgiu. Aleluia, glória, você vai voltar, aleluia, nós vamos voltar para nossa casa, irmãos. Aleluia, até arrepio de falar aquilo que Deus está tocando no meu coração. Um gigante vai se levantar, aleluia. O Golias, alamai, irmãos.
Eu vou falar aquilo que Deus não é certo, mas eu vou falar. As irmãs que vieram aqui da missão, têm passado por aí, o inimigo não está satisfeito, aleluia, e o gigante vai se levantar, mas você vai embora daqui levando esta palavra dentro do teu coração. Davi, você vai descer no arraial, aleluia, e você vai enfrentar o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus vai nos capacitar para enfrentar as nossas batalhas. Deus vai nos dar fé, coragem para enfrentar os nossos gigantes que, aleluia, que nos atormentam lá fora, no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, na continuidade desta viagem, aleluia, Deus vai nos capacitar para que quando o filisteu se levantar, quando o exército do inimigo se levantar, você vai estar pronto e pronta para atirar a tua pedra. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje, igreja, irmãos todos aqui, vamos encher os nossos alforjes, aleluia, com as pedras dos céus, com os seixos dos céus, aleluia. Abaixa agora no ribeiro desta palavra, que é um ribeiro de águas correntes, aleluia, e cata o teu seixo, cata a tua pedra, prepara-te, aleluia, enche o teu alforje nesta noite, porque quando o filisteu se levantar, quando o inimigo brangir, aleluia, rugir contra a tua alma, como um leão, como um urso, e querer te atirar, hoje, aleluia, você vai estar pronto e pronta, e vai atirar a pedra. Glória ao nome santo do Senhor. E o gigante, o leão, o urso, o que for, vai cair, aleluia, vai cair. Mas lembra-te, o medo, aleluia, atormentou o povo. Não, Deus não vai deixar o medo te atormentar, aleluia. Irmãos, tem lá em 121 de Salmo que diz assim que, aleluia, que aquele homem olhou para o céu e falava, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aleluia, Deus traz assim que, oxalá que era um soldado no meio daquele exército, cercado por montanhas, porque diz a palavra que era um vale, onde esse gigante estava, onde esse povo estava, era um vale. Algum ali no meio ali, não vendo ajuda nenhuma, brandou para os céus, olhando de onde virá o socorro. E de repente Deus tomando o coração de um jovem, aparecendo ali do nada, para visitar os seus irmãos, levar algum alimento, trazer alguma notícia para o seu pai. Veio da onde ninguém esperou. Não veio de Abner, que era chefe, não veio de Abinadab, não veio de nenhum dos outros irmãos de Davi. Veio de alguém que ninguém dava valor. Outrora, quando Samuel foi lá ungir, esqueceram Davi lá no campo. Será que alguém esqueceu de ti, mas Deus não esquece, irmãos? O homem pode esquecer, mas Deus não esquece. Da forma que Deus estava olhando Davi lá no campo. E Deus falou para Samuel, ninguém senta na mesa enquanto não vêm todos. Deus está te olhando também, irmãos. Os olhos de Deus estão sobre nós. Aleluia. Deus não te esqueceu. E alguém entrou aqui, olhando para os montes da vida, cercado, e falou, de onde virá o socorro? A palavra não foi 121 de Salmos, mas foi essa aqui. O socorro vai vir da onde você não espera. Da onde você não espera. Davi chegou lá como sem querer, e Davi foi enchido de uma tal força, e hoje o Senhor vai encher a nossa alma da mesma força, aleluia. Mas uma coisa é certa, a pedra vai rolar, o gigante vai cair, Deus vai derrubar cavalos e cavaleiros, glória ao nome. Esta é a palavra, irmãos, esta é a palavra de vitória
vitória. Deus tem reservado uma vitória para você, para mim, para a igreja, para os irmãos que não estão presentes. Deus tem reservado uma vitória. O inimigo quis proclamar derrota na tua vida, mas Deus hoje, Deus manda te dizer vitória. É vitória. Irmãos, quando criança tinha aquelas brincadeiras de, na escola, escrever algo num papel e colar nas costas de alguém, né? E todo mundo ficava rindo. Hoje em dia eles falam de bullying, mas na minha terra falava mangando. Eles mangavam, ficava mangando, ficava zoando assim, com aquilo colado, e ninguém sabia. E Deus na revelação, Deus tem mostrado que o inimigo quis fazer a mesma coisa com alguém aqui dentro. O inimigo escreveu assim, ó, derrotado, e colou nas costas de alguém. Aleluia. E aquilo foi te colocando para baixo, mesmo sem saber o que estava escrito. Você foi te colocando para baixo. Até a própria depressão quis te tomar, glória ao nome santo do Senhor. Mas Deus hoje, por esta palavra, eu escuto o rasgar deste papel, aleluia, Deus rasgando algo que o inimigo decretou na vida de alguém. E Deus, aleluia, escrevendo algo novo, vitória. Tu és vitorioso, tu és vitoriosa, glória ao nome santo do Senhor. Mas lembra-te da palavra, o gigante vai se levantar. Não esquece desta palavra, irmãos. Não é irmão Nico, não é profecia de irmão Nicolas, não. É a palavra falando. Aleluia. Fica-te atento, atenta. Aleluia. Cantamos no hino, vigiai. Aleluia. Trabalhai, vigiai, sempre atentos. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Porque o Golias, se ele puder, ele vai acabar com cada um. Mas Deus não vai permitir. Isso vai ser um alerta para você e para mim e para todos. Aleluia. Que Deus estando conosco, levante-se o que levantar. Da mesma forma que levantar, Deus vai derrubar. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus. E tudo isso vai ser por uma grande obra, como foi na vida de Davi. Quando ungido o rei, ele não entendeu nada, voltou a pastar, voltou a cuidar das ovelhas, aleluia, mas para Deus já era rei, aleluia, para o homem não, para Deus já era rei, aleluia, e Deus foi colocando ele num processo de preparação, um urso aqui, um leão ali, um gigante aqui, depois colocou no exército de Saul, aleluia, foi perseguido, Deus foi cuidando dele, e ele foi crescendo, aprendendo. Tudo isso vai ser para uma preparação, para uma grande obra que está aí por vir, irmãos. Eu não sei qual é a obra, não sei qual é, mas eu creio que cada um de nós está esperando algo de Deus, aleluia. E tu viestes por estes caminhos, no meio, por onde tu viestes conversando com Deus, aleluia. Da palavra Deus vai encerrar já, nós vamos encerrar, mas tu viestes conversando com Deus. Oxalá que Davi no caminho, indo para Livres, estava conversando com Deus, perguntando como será, aleluia, o amanhã na sua vida. Todo jovem tem isto, e tu viestes perguntando a Deus: Senhor, como é que vai ser de mim daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, e esta prova que eu passo, e esta necessidade que eu estou passando. Irmãos, Deus tem te ouvido, não só hoje, mas todos os dias da tua vida, desta semana inteira, e leva esta palavra contigo, aleluia, com teus alforjes, o teu alforje completo, cheio das benções de Deus. Deus não tem te deixado, Deus não vai te deixar em nenhuma batalha que se surgir. Deus não vai te deixar. Davi venceu o gigante diz aqui, sem ter uma espada na sua mão. Você com a palavra, você na oração, você vai vencer toda a tentação e toda a provação. Aleluia. Não com as tuas, aleluia, qualidades, mas com as qualidades dos céus. Porque quando Saul quis vestir Davi da armadura,
Davi não podia caminhar. Davi diz aqui que Davi tirou tudo aquilo ali. E para vencer esse inimigo, você vai despir ao teu ser de tudo aquilo que é teu. Vai despir de conhecimento, de pensamento, tudo que é nosso, nós vamos nos despir hoje, aleluia, e nós vamos nos vestir com as qualidades dos céus. Não é com a nossa força, não é com a nossa inteligência, não é com a nossa condição, não é com aquilo que eu acho que nós vamos vencer. É com aquilo que Deus nos põe. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Mais um hino. 326. Tria e Cosiex. Santo Deus, aleluia. Que a paz de Deus, o seu amor, a sua fé e o poder da sua palavra permaneçam dentro dos nossos corações.